pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como é que eu estou me preparando para os bombeiros aqui no Rio de Janeiro, com base na resolução de provas anteriores, aqui nas duas últimas provas que teve no ano. Se você estiver se preparando também com o curso ou o cursinho, gente, as dicas que eu vou estar passando agora pode ser muito eficiente para vocês também. Antes de mais nada, aqui a questão de resolução de questões é tão importante no processo de estudo para concurso. Se você entender a dinâmica do dia da prova, você se acostumar antecipadamente, você vai levar aquele dia de uma forma muito mais tranquila. O que eu quero dizer com isso é da seguinte forma: imagina você que pratica atividade física, musculação ou corrida. Se você tiver um desafio de levantar 200 quilos do peso, seria muito mais eficiente você estudar como é que funciona a anatomia, como é que funciona a prática de movimentos, ou você realizar a prática que você vai fazer em determinado dia, só que de forma progressiva. No caso que eu disse aqui, você vai levantar 200 quilos, e numa corrida você vai correr 10 quilômetros. Você tem um prazo de 30 dias para fazer isso. Você preferia estar pegando pouco a pouco quilo, começando com 10, 20, 30 quilos, no caso da corrida correndo 200 metros, 400 metros, 600 metros, uma fórmula PA geométrica, ou você está fazendo somente no dia, pegando os 200 quilos presencialmente. Então, por isso que a metodologia de estudo com resolução de questões é uma forma muito eficaz de você estar se preparando para o dia do seu concurso exatamente. Porque muitas pessoas fazem, você deve fugir normalmente disso, é o que? Bater o edital do concurso. Se você já tem algum tipo de bagagem, se você já presta concurso, já tem hábito de fazer provas, ou se você tiver algum tipo de graduação em ciências exatas, você vai ter muito mais facilidade de você compreender da melhor forma que você se colocar em prática, a vivência que você vai ter em determinado dia vai ser muito eficaz com a sua preparação. Vamos lá, como é que você vai começar a resolver os estudos na sua prova? Primeiro de tudo, você pega a última prova, a última aplicação da prova do concurso que você quer fazer. No caso, como eu estou preparando para o Corpo de Bombeiros, eu peguei aqui a prova de 2024, feita pela FGV. Como eu já tenho um hábito, costume de fazer provas, então para mim fica um pouco mais fácil de entender a metodologia. Você vai abrir ela, você vai começar pela matéria da sua preferência. Eu normalmente começo com matemática ou física, para ter mais facilidade. Eu já fui estudante da faculdade de engenharia, tanto de química quanto de mecânica. Então, ciências exatas para mim é uma coisa mais tranquila. Se você tem facilidade com português, comece com português. Se você tiver facilidade com biologia, química, ou direito, lógica de raciocínio lógico, matemático, se for melhor informática, comece com essa, porque quando você não é habituado a resolver questões de uma matéria onde você não tem afinidade, isso torna muito mais maçante. Você gasta muito mais energia e mais tempo nessas matérias específicas. Eu tenho aptidão para ciências exatas, mas ciências humanas, linguagem e interpretação eu sou um horror. Então eu ataco o que eu tenho mais aptidão, tenho mais prática. Depois eu gasto o restante das energias no que eu tenho mais dificuldade. Por quê? Dessa forma você garante muito mais pontos naquilo que você é apto. No meu caso, me ajuda muito a ser apto em ciências exatas, que tem um peso maior, onde normalmente as pessoas têm mais dificuldade com matemática. Física também, dependendo do concurso. No meu caso, eu começaria com ciências exatas e depois para ciências humanas. Se fosse um caso, você inverte a questão. Mas atente-se ao seguinte: você tem que fazer a leitura do edital, ver quais matérias têm os pesos, porque dependendo do peso da matéria, vale muito mais a pena você começar por ela. Normalmente, matemática e português tem peso 2, mais pesos dependendo da prova, ou direito dependendo do
curso que você for fazer. Então, se atente à leitura digital. Por exemplo, aqui na questão número 1, ele vai te dar o enunciado e as alternativas. Mas, acima de tudo, você sempre começa fazendo o comando da questão, a leitura do comando da questão. Aqui na questão diz o seguinte: a mensagem mais importante desse pensamento é, ou seja, ali você já tem o comando exato que você precisa encontrar na leitura do texto. No caso, eu estou usando a linguagem códigos, aqui da prova de português do ano passado. Mas se fosse uma questão de matemática, enquanto x de tal, enquanto x da parábola, enquanto qual é a PA correspondente, enfim, você sempre tem que se atentar ao comando da questão. Após você entender e pegar o hábito de fazer as questões, você tem que vivenciar o dia que você vai passar na prova. Eu digo com isso, você realmente está em um ambiente propício ao que vai acontecer realmente, o que você está se preparando. No dia da prova, você não vai poder ficar no celular, no fone de ouvido, barulho de televisão, música de computador, entre outros. O dia da prova vai ser você papel, caneta, o fiscal olhando, colegas ao seu redor, seus concorrentes que estão ali pelo mesmo objetivo que você, sua mente e o tempo correndo para você fazer a prova. Então é o seguinte, quando você for fazer resoluções de questões, você tem que vivenciar aquilo. Não adianta você pegar a prova, tá de chinelo, bermuda, música tocando na televisão, ou você resolvendo a prova de fone de ouvido, não. Isso não vai funcionar. Tanto que se você voltar, por exemplo, anterior na academia da corrida, você nunca vai praticar a corrida correndo de chinelo. Você vai estar preparado, você vai estar a caráter. Você vai estar com tênis esportivo, sapatênis esportivo, enfim, uma roupa adequada. Na academia mesmo você vai estar com a roupa adequada, você vai estar bem alimentado para você viver aquela experiência. Com isso, você vivendo essa prática, você vai ter que começar a fazer as suas análises de erros. O que é isso? Vamos supor que você pegou 10 blocos de questões, você acertou 5 e 5. Nesses 5, você vai ter que estudar e analisar o que está acontecendo na situação. Para mim, acontece quando eu não compreendo exatamente o comando da questão. É uma coisa muito subjetiva. Aí eu tenho que parar, analisar o contexto. Muitas das vezes você vai ter que ir na internet buscar o comentário de algum aluno, de algum professor, porque para mim a linguagem não fica tão clara. Para você, talvez matemática que não vai ser tão clara, porque você às vezes tem um gap. Você não sabe uma função, você não sabe ampliar, uma fugir. Então, realmente, aquilo ali, até você se familiarizar, vai ser bem dificultoso e trabalhoso para você. E por isso eu entro no outro tópico, que é o quê? Frequência de resoluções. O que significa? Até um dia da semana, você vai realmente ter que pegar uma prova inteira para fazer. Você vai pegar assim, um montante de questões aqui e você vai resolver as 4, 5 horas que ele pedir no digital e te disponibiliza de você resolver a prova. Mas enquanto você não fizer isso, gente, eu sugiro que você pelo menos pegue 5 questões e resolva diariamente. Porque você começar a pegar um hábito, você tem que saber a frequência de resoluções. Então você se acostumar com a rotina. É diferente se você começa pouco a pouco, num dia você dá um passo maior, no caso de corrida. Você não vai correr os 12 quilômetros, por exemplo. Você vai começar o quê? 1 quilômetro, 7 metros, 2 quilômetros. Aí você, depois de estiver mais preparado, você pode fazer 5 quilômetros direto, enfim. Então, toda resolução de prova, você tem um dia que é o maçante, já realmente você vai viver a experiência. Normalmente, eu não começo a fazer nos fins de semana, se você não trabalha, porque aí você vai ter mais tempo para fazer isso da melhor forma. E durante a semana, você tem um tempo específico para 5 questõezinhas. Uma área específica, sugiro você pelo menos fazer 5 questões de cada área da prova. Por exemplo, segunda-feira você faz português e matemática, terça-feira você faz biologia e química, quarta-feira você faz física e história, se for outro tipo de concurso você faz
direito constitucional, matemática, raciocínio lógico informática, aí você monta de acordo com o que você tem mais facilidade. O sujeito você colocar uma mais difícil e uma fácil. E assim você equilibra um pouco e não se torna uma coisa tão chata de você fazer. E após isso, você já montar o seu cronograma de resoluções. Você pode usar uma Google Agenda, você faz no papel, uma agenda, enfim, você tem que fazer o seu cronograma para aquilo ali se tornar de forma consistente, uma coisa gradativa. Você realmente se preparar um pouco todo dia. É um livro que se chama Hábitos Atômicos, onde você deve sempre evoluir pelo menos 1% diariamente. No fim do ano você vai ter um crescimento exponencial. Também é muito importante você ter materiais de apoio. No meu caso, quando eu tenho alguma dúvida, eu pesquiso no Google. Ou eu jogo o título da questão, aí eu vou lá, olho o comentário do professor, do aluno. Raramente eu vejo videoaula, porque eu acho que é uma perda de tempo, dependendo se você não tem tanta intimidade com a questão, com a matéria, você está resolvendo a questão, é viável você fazer videoaula. Mas se não for, se for uma dúvida assim, muito pequena, onde você entendeu o contexto, mas tem algo pequenininho faltando, faz o material virtual mesmo, não vai para videoaula, porque dependendo da videoaula você fica ali meia hora, uma hora, que você realmente vai compreender, mas seria muito mais eficaz você meter as caras na internet e procurar alguns pontos. Feito conflito de resoluções, de resolução de um site, de resolução de um outro, e aí você chegar no denominador comum, na posição final para sanar a área que você precisa sanar. E esse é o fim do vídeo, tá? Espero que essa dica de alguma forma tenha ajudado vocês. É algo que eu faço rotineiramente, não só no meu preparo de concurso público, mas também na questão da minha faculdade, na questão dos estudos de tecnologia. E para recapitular, comece aos poucos, faça poucas questões no dia, pelo menos 5. Segundo, faça uma frequência. Você não pode começar querendo resolver uma prova inteira, não ser um caso de específico de fim de semana. Começa pouco, separa um dia para você resolver. Faça análise dos seus erros. Pega a tua questão que você não compreende, você tenta separar ela e analisa o que você errou. E essas questões que vai te ajudar a evoluir e se desenvolver mais na preparação do concurso. E 4, mantenha a frequência e crie uma rotina de resolução de questões. Se você gostou aí, dá um like, curte e até a próxima. Valeu!